Blue Parody estreou nesse último sábado na Netflix num modelo diferente do que a gente está acostumado a ver por lá. Vai sair um episódio por semana ao invés da série completa, como é de costume na plataforma. E logo no primeiro episódio a gente já foi introduzido a algumas temáticas bem interessantes, que são muito necessárias serem abordadas especificamente lá na cultura japonesa em si, mas que também podem render aí grandes lições para a galera no mundo inteiro. Então vamos falar um pouquinho sobre uma das maiores promessas de animes dessa temporada. Sem spoilers pra vocês. Lembrando que se você quiser comprar mangás, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você clica lá e depois escolhe o seu. Chega na sua casa rápido, fácil e seguro, tá? O anime é uma adaptação do mangá que foi escrito e ilustrado por uma mulher chamada Tsubasa Yamaguchi, que foi a artista responsável pela ilustração do mangá Ela e Seu Gato, que inclusive eu tenho lá em casa, é bem legal. Blue Parody começou a ser serializado em junho de 2017 pela Kodansha e está tendo aí a sua adaptação feita pelo estúdio Seven Arts, contando a história de um estudante do ensino médio chamado Yaguchi Yatora, que é um garoto bem popular na escola, se destaca com notas altas, né? Apesar dele atribuir tudo isso a por esforço e dedicação e não ao talento e QI alto, mas o Pia é bem inteligente. E ele tem uma leve síndrome de rebelde adolescente, sabe? Dessa de querer fumar escondido, sem ninguém ver, pra poder desafiar o sistema, os adultos, essas paradas aí que a gente faz quando é adolescente. Além disso, ele tá passando por uma fase em que os jovens japoneses começam a se preparar para os exames finais e que são extremamente difíceis, mas absurdamente importantes para eles conseguirem entrar numa boa faculdade e isso vai garantir o futuro profissional deles. Então é um período de pressão absurda lá. Apesar do Yaguchi ser considerado muito bom nos estudos, ter ali também um núcleo bem legal de amigos próximos, né, uma vida social normal, ele convive com um vazio muito grande dentro dele e uma série de frustrações que ele não consegue contar, externalizar para ninguém. Então, chega uma determinada ocasião que ele acaba se deparando com uma obra de arte pintada em um quadro na sala de artes lá do colégio dele, e isso acaba causando uma fascinação tão grande no menino que ele decide virar o rumo da vida dele completamente, abandona tudo que ele já estava programando para o futuro dele para trás e tenta aí virar um pintor, né? Aprender a pintar e até mesmo entrar na Universidade de Artes de Tóquio, que tem as vagas, sim, extremamente concorridas. Um dos principais pontos da história é justamente o conflito que o Yaguchi vive intensamente dentro dele em ser o que ele não é para poder ser aceito na sociedade. Ele passa os dias dele vivendo uma performance quase que teatral para poder se encaixar em um padrão do qual ele não pertence, só que isso faz com que ele nunca consiga se sentir completo, sabe? Faz ele se sentir constantemente vazio por dentro, nada supre ele, nada satisfaz. Ele tem medo de expressar os verdadeiros sentimentos, né, os verdadeiros gostos, os seus verdadeiros pensamentos, e isso faz com que ele viva uma vida que não faça muito sentido para ele. Só que ao mesmo tempo ele não consegue se desvincular disso, porque ele precisa suprir as expectativas que todos ao redor dele têm. É bem complicado. Nesse primeiro episódio, o tempo todo a história aborda a questão de até onde é válido viver o seu sonho e até onde é válido você tentar se encaixar em um padrão que pode te garantir uma estabilidade cômoda no futuro, mesmo que isso não te garanta a felicidade. Como o Yaguchi é o típico aluno dedicado, com boas notas, a sociedade ao redor dele espera justamente que ele siga uma carreira padrão em um curso padrão na universidade, tenha, né, uma função padrão estável em uma grande empresa, né, tipo dentro de um escritório e tal. Então ele precisa enfrentar um grande conflito dentro dele, que é o conflito hobby versus profissão. Então ele tem que decidir entre escolher uma profissão baseada no hobby, que ele acabou de descobrir que tem, na nova paixão, fazer o que gosta, correndo o risco de não dar certo e ainda tendo que enfrentar os preconceitos das pessoas ao redor, ou então ir pelo caminho tradicional e fazer o que ele não gosta e ter certeza de que vai ter um futuro estável. Então, escolher pelo hobby, pela arte, né, na cultura japonesa, é considerado um afastamento do círculo profissional seguro e, na visão deles, pode levar a pessoa à completa ruína social. Então, imagino que ele vai enfrentar a partir de agora dessa decisão. Outro ponto também que esse primeiro episódio aborda é o fato de que a maior parte das pessoas próximas a ele, principalmente os familiares, a mãe, por exemplo, não consideram em momento nenhum as paixões que ele tem na vida. Então, dessa forma, eles acabam forçando o menino a viver algo que não completa ele. A questão é que essas questões, né, geralmente costumam ser ridicularizadas pelas famílias, pelos amigos, pelos colegas de escola, pelos professores.
E isso faz com que o jovem, nessa posição que ele se encontra, né, que tem aí uma paixão pelo mundo da música, da dança, da pintura, sei lá, por coisas artísticas assim, não tenham coragem de seguir o seu sonho e acabam presos numa vida completamente infeliz, assim, para sempre, e frustrados. E justamente por causa dessa pressão social, que é muito forte na cultura japonesa, o Yaguchi nunca nem soube o que ele realmente gostava. Olha só que tristeza, né? Você viver sem saber qual é o seu verdadeiro hobby, qual é a sua verdadeira paixão, né? Esse tipo de coisa. Ele só vai seguindo o fluxo junto da multidão e convive com esse vazio que nada preenche e é obrigado a se submeter a um sistema opressor em que dita o futuro do qual o jovem vai ficar preso pro resto da vida dele. E aí imagina, né? Quantos de nós às vezes também não estamos no lugar desse protagonista, né? Do Blue Parody. Então a gente vai acompanhar a vida de um menino que acaba se descobrindo em meio à sua adolescência e nessa descoberta ele encontra algo que realmente mexe com a alma dele, né? E aí ele passa a explorar um mundo desconhecido, incerto, em que ele vai passar a definir e a redefinir quem ele é, a essência dele. Em meio a tudo isso, esse primeiro episódio já deu indícios de que não vai ser um caminho fácil, que do nada ele vai virar um super pintor e tal. Ele vai precisar enfrentar, além disso, né, da aprendizagem do zero, todo um sistema que está enraizado na cultura japonesa e que vai fazer ele precisar ser forte o suficiente para conseguir ir contra tudo que está estabelecido como seguro e ter coragem de fazer o que ele realmente gosta, que é viver da arte, que é uma profissão amplamente vista por lá como algo que vai levar ele ao fracasso. Durante os quase 25 minutos do primeiro episódio, a gente fica imergido quase que o tempo todo dentro de uma agonia, um desconforto, sabe? Que leva a gente a refletir junto com o Yaguchi sobre o quanto nós mesmos não estamos o tempo todo vivendo para agradar os outros, para corresponder às expectativas que as outras pessoas têm da gente e principalmente o quanto será que a gente não está realizando o sonho de outras pessoas ao invés dos nossos? Você já pensou nisso? O sonho da mãe do Yaguchi pode ser que o filho curse uma boa faculdade de Direito, Administração, sei lá, ou então alguma outra área dessas aí. E ela joga essa carga toda de expectativa dela, de sonho dela, sobre ele. E ele cresce debaixo dessa pressão de não poder desapontar a mãe, nem frustrar os sonhos dela. E isso faz justamente que ele próprio não se conheça profundamente, né? Que ele não soubesse o que dava prazer pra ele. Por isso ele acaba buscando outras formas de tentar preencher esse vazio dentro dele lá. Sei lá, assistindo futebol com os amigos, enquanto toma cerveja, ou fumando um cigarro escondido em algum canto da escola. Eu não li o mangá, mas levando em consideração a estrutura do roteiro ali do primeiro episódio, a história não é muito movimentada, né? Obviamente, porque não é um shonen também. Mas existe também uma carga de emoções bem intensas, passada de forma assim subjetiva e de forma bem marcante, que a gente consegue refletir sobre muita coisa. O desgaste mental é algo também que ficou bem caracterizado nesse primeiro capítulo, que é causado justamente por toda essa pressão em suprir as expectativas que os outros têm da gente, enquanto nós mesmos vamos nos colocando em segundo plano, sabe? Então a história vai abordar muito sobre o autoconhecimento. Você sabe quais são os seus verdadeiros sentimentos? Por que você tem vergonha de contar para os outros sobre o que você realmente gosta? Por que você quer fugir do que você gosta? O que você quer fazer de verdade na sua vida? Essas são algumas questões que o anime, né, levanta e nessa questão toda aí a gente acaba embarcando num mundo com muitos conflitos internos, problemas de autoestima, amadurecimento pessoal e transição para a vida adulta, que é o que a obra traz pra gente. Os diálogos apresentados no primeiro episódio foram muito sólidos, muito bem feitos, abordando o tema com muita base, inclusive na filosofia grega antiga, baseada no conhece a ti mesmo, onde o autoconhecimento é essencial para poder atingir o ideal humano. Então a gente tem uma aura filosófica que leva, né, a uma reflexão introspectiva bem forte, que faz a gente o tempo todo reavaliar nossa própria perspectiva de vida. Além disso, a narrativa também mostra como a arte como profissão é negligenciada e que seguir por um caminho desse, né, é seguir por uma estrada cheia de preconceitos, né, justamente pela ausência de valorização da arte como profissão. Isso tudo acaba levando a grandes críticas a uma sociedade que não valoriza a comunidade artística e como muitas vezes a questão financeira é também uma grande preocupação até para quem se interessa por esse ramo, para quem tem coragem de tentar seguir por esse rumo. O mais legal é que a obra tratou de todos esses pontos que eu disse, né, de forma extremamente delicada e intimista, sabe? Sempre de uma forma bem subjetiva, em que você sente o peso
de tudo isso, mas sem ser extremamente escancarado na sua cara. Então eles têm uma extrema sutileza, uma delicadeza muito grande que acaba tornando a mensagem ainda muito mais profunda. O design dos personagens e a animação em geral também ficaram muito bem feitos. Então a gente tem enquadramentos que reforçam os sentimentos, as emoções dos personagens e que conseguem passar muita informação, mesmo com pouco ou com nenhum diálogo ali na cena. Inclusive, o anime faz questão de transmitir essa parte sensorial que o Yaguchi sente quando ele tá pintando, para que a gente consiga também sentir as sensações, a euforia dele a cada momento que ele pinta algo, que ele aprende algo novo ali na tela, né? E tudo aquilo que ele sente que ele nunca sentiu antes. Então a gente consegue ter uma imersão bem grande nesses sentimentos dele, nessa descoberta toda. Além disso tudo, como é um anime sobre arte, a gente vai ter muita referência a artes, né, que foram criadas aí na vida real, mas a questão mais importante é que o anime faz uma referência muito clara, afinal essa referência tá até no nome da obra, né, que é o período azul do Pablo Picasso, que foi uma época em que ele fez pinturas essencialmente monocromáticas, né, usando ali tons de azul, azul esverdeado. De vez em quando ele aquecia aquelas coisas todas lá com um pouquinho de outras cores. Então nesse período ele fez um conjunto de pinturas sombrias com temas sobre a desolação dos forasteiros sociais. Então ele usava na obra mendigos, prisioneiros, né, pessoas pobres e por aí vai. Então você pode esperar que além de muita crítica social, né, muita reflexão interna, você também vai ser inserido em um mundo sobre a arte, que geralmente a gente não tem muito convívio, né, muita proximidade, a menos que você tenha curiosidade e já tenha pesquisado sobre isso por aí. É uma história sobre pessoas reais, com ambições reais, frustrações, medos, expectativas reais. E eu acho que tem um enorme potencial para ser um dos melhores animes da temporada, justamente por abordar esses assuntos que eu disse de forma tão madura, tão sólida e tão bem estruturada. Se você já assistiu, conta aqui pra mim o que é que você tá achando. Se não, vai lá, assiste, depois volta aqui e me fala se você gostou. Gente, muito obrigada por chegar até aqui. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Beijos. Tchau.